Já era esperado que o Rei do Crime ia roubar a série inteira. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia e essa é a minha análise e nota de Echo. É o meu vídeo analisando a série inteira, porque como a série já saiu completa, nós já sabemos o que a série quis construir. Por isso eu acho muito mais coerente, pelo menos para mim, fazer esse vídeo de análise sobre a série como um todo. Até porque o final me desanimou um pouquinho, mas vamos seguir aquele esquema mesmo. A gente começa falando das coisas boas, depois das coisas ruins, antes de chegar nas notas, beleza? Primeiro, o clima dessa série é de fato o clima das séries da Netflix. Parece que foi um flashback, viu? E isso com os altos e baixos, eu devo dizer. Porque a ação que a gente curtia das séries da Netflix, especialmente a série do Demolidor, dá para ser notada aqui em Echo. Mas também outras características, como também algumas escolhas em efeitos visuais, o próprio baixo orçamento na filmagem das cenas, muitos diálogos em ambientes parados para economizar orçamento. Baixa grana para fazer uma série pode até ser bom, usado em conjunto com a criatividade dos envolvidos. E em várias cenas deu para ver isso em Echo. Aliás, um dos maiores trunfos dela foi canonizar, ou seja, oficializar as séries lançadas originalmente na Netflix. Punho de Ferro, Jessica Jones, tudo aquilo agora é oficialmente parte da mesma linha do tempo dos filmes do universo cinematográfico da Marvel. E isso está carimbado por causa de Echo. As cenas de ação são excelentes, a coreografia é ótima dessa série. Entretanto, é importante reforçar que o tom, a história, tudo muda com a chegada do Rei do Crime. Quando ele aparece ali como uma presença forte a partir do quarto episódio, Echo parece que se torna outra série. E é impressionante como Vincent D'Onofrio, ele é um ator incrível, né? Ele dá o sangue, a alma por esse personagem. Cada cena do Rei do Crime é memorável, é de ter calafrio. A cena dele conversando com a Maya e a intérprete presente é uma baita introdução para ele, porque aquela intérprete, inclusive, ficava acompanhando ele e a Maya para cima e para baixo para ficar falando para ele o que ela estava dizendo em linguagem de sinal. Eu estava achando aquilo uma saída barata demais para facilitar a comunicação entre os dois. Porém, teve a cena em que ele mandou executar a mulher. E foi uma cena muito discreta, um momento sutil, mas mostra o poder desse personagem, a crueldade dele e também a relação que ele tem com a Maya Lopes, né? Porque assim, ele cuida dela, se importa com ela, mas não o suficiente para aprender linguagem de sinais. É uma relação meio complexa, né? Ele quer usar ela, ele gosta de ter ela por perto como uma espécie de moleta emocional, mas tem que ser dentro das condições dele, e é isso. A situação até ficou evidente quando ele chegou colocando aquele aparelho tecnológico, tal, muito Marvel, né, para que ele conseguisse entender o que ela dizia em linguagens de sinais e ela conseguisse entender o que ele dizia. Na superfície parece uma coisa mega gratuita, mas na verdade conta mais sobre quem ele é, né? Passando para outros personagens ali, a galera que a Maya reencontra do seu passado, achei todo mundo razoavelmente bem construído, com uma boa personalidade, dá para entender a motivação de todos, até mesmo da avó dela ao tê-la abandonado até certo nível. Eu acho importante louvar a atuação não só da atriz Alaqua Cox, que interpreta a Maya Lopes adulta, como também a Darnell Bessó, que interpreta a Maya Lopes criança. Aquela menininha manda bem pra caramba, viu? E eu descobri antes de fazer esse vídeo que elas são primas. Por isso a semelhança toda. E devo dizer que fora as cenas de luta, as cenas da Maya criança foram as minhas favoritas da personagem. E eu já preciso falar da cena pós-créditos, que foi uma das melhores coisas dessa série. Tá o Rei do Crime voltando lá para Nova York, provavelmente, e ouvindo um noticiário falando sobre a necessidade de um novo prefeito e etc. Ou seja, é um baita teaser para o que vai vir a seguir.
o rei do crime se candidatar a prefeito de Nova York. Possivelmente, esse é um teaser da série do Demolidor. Muitos supostos vazamentos já falavam que a série do Demolidor iria abordar esse arco dos quadrinhos do Rei do Crime como prefeito de Nova York. E aqui nós estamos vendo a história se encaminhando para isso. Curioso é que eu perguntei justamente ao Vincent D'Onofrio sobre isso. Kingpin has gone through some very interesting arcs in the comics recently. He even starts being a mayor of New York City. This kind of story fits the MCU today, or is maybe too early for this character? It's a good question. The Wilson Fisk character now, from Echo to the new Daredevil Born Again, is evolving. And the subject that you're talking about, him trying to be not so broken anymore, the attempt to do that is part of our story. The fans and you can probably guess how that turns out. Foi muito, mas muito boa essa entrevista que eu fiz com ele, tá inteira nas minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Dá um pulo lá, aproveita e me segue. Aliás, deixa um like nesse vídeo pra reforçar a família Loquia. Pode ser? Não custa nada e ajuda pra caramba, hein? Beijo lá. Mas vamos pras coisas ruins. A última coisa boa que eu mencionei foi a cena pós-créditos. E talvez isso seja a primeira coisa ruim. Poxa, é um pouco chato ver mais uma produção da Marvel onde a cena pós-créditos é a coisa mais empolgante, não é? E me deixou até pensando como o Rei do Crime, apesar de ter sido incrível nessa série, por conta da atuação do Vincent D'Onofrio, foi pouco utilizado, porque se parar para pensar, poxa, o que o Rei do Crime fez aqui? Ele chegou, tentou convencer a Maya Lopes a voltar com ele, e quando não conseguiu, ele foi embora. É isso. O Rei do Crime não foi aquele vilão gigantesco e amedrontador que ele sempre se apresentou, e nem, inclusive, que a própria série apresentou ele sendo nos primeiros episódios. Vale lembrar também que essa série foi produzida, assim como a maioria das séries da Marvel Studios, para o Disney Plus a partir da fase 4, ou seja, foi feita com 6 episódios. Entretanto, durante esse processo todo, um dos episódios foi cortado e reeditado. A série inteira foi retrabalhada e decidiram, inclusive, em vez de lançar um episódio por semana, todos os episódios de uma vez no streaming, como nós acabamos assistindo aqui. E olha, eu acredito que dá para sentir essa reedição que fizeram, essa adaptação que fizeram no resultado final, viu? É possível perceber que a série foi um pouco remendada, principalmente no primeiro episódio. Na intenção da série ser autocontida, recapitulando cenas de séries anteriores, o episódio acabou deixando confuso o seu próprio desenvolvimento. Foi tão importante no episódio mostrar o que a Echo fez antes dessa série, que a história que começaram a contar nessa série aqui acabou ficando um pouco atrasada. Por exemplo, a relação da ancestralidade dela e dos poderes, apesar de ter uma ceninhazinha no início do episódio 1, só começou a ser desenvolvida de fato e explicada e tudo mais no segundo episódio, e aquela cena ficou completamente solta ali. Echo é uma série sobre gangsters, sobre o crime, afinal, ela era protegida do Rei do Crime, porém, também tem um elemento mitológico, indígena. E houve uma dificuldade em misturar essas duas coisas numa história só. Um bom exemplo disso é que chega um momento em que a ação desacelera. Sabe a ação das séries da Netflix? Aquela porradaria urbana, estilo Demolidor? Aliás, vamos falar daqui a pouco do Demolidor, tá? Mas enfim, esse tipo de ação some depois do episódio 3. Porque o Rei do Crime aparece, e daí a série ganha um novo tom, como se fossem duas séries distintas, o episódio 1 ao 3 e daí o episódio 4 e 5. E os poderes? Toda vez que os poderes da Echo ameaçam a despertar, a aparecer, mostram os flashes, né, as imagens das antepassadas, mas isso se repete tanto, mas tanto. Isso é tão cansativo que na hora do vamos ver, que ela desperta os poderes definitivamente, não existe mais peso algum na presença das outras mulheres, porque nós já vimos a memória delas aparecendo tantas e tantas vezes que elas estarem ali já seria óbvio. Possivelmente uma solução feita de última hora. Tanto que na hora de finalmente aprender a usar os poderes e entender o que eles são, Maya simplesmente se encontrou com a própria mãe, que explicou para ela tudo. Um clássico diálogo expositivo, quando um personagem, em vez de mostrar para o outro ou aprender por conta própria, explica as coisas
falando, e ainda diz pra Maya o que ela tinha que fazer, tirando quase totalmente a autonomia da protagonista, que é o que um protagonista mais precisa ter, o poder de decisão sobre a própria história. A respeito dos poderes que a Maya usa em si, nos quadrinhos, Maya Lopes se chamava Echo porque ela era capaz de copiar, ecoar os movimentos do seu adversário. Isso por causa do nível de habilidade que ela tinha, era tão poderosa a ponto de fazer isso. Mais recentemente, ela também ganhou as habilidades da Força Fênix. Uma história até bem divertida das HQs, uma espécie de competição que rolou entre vários heróis, anti-heróis, vilões, e acabou que ela virou a nova portadora da Força Fênix. Bom, aqui na série parece que misturaram esses dois conceitos, o conceito dos quadrinhos da Echo e do superpoder da Fênix. Aqui ela é Echo porque os antepassados existem nela como um eco. E eu entendo a homenagem disso, eu entendo que é bonito. Entretanto, seria possível trabalhar melhor o resultado final, já que no fim das contas, ela acabou ficando uma espécie de punho de ferro genérico aí. Depois ficou parecendo que todos, pelo menos as mulheres, daquela linhagem Choctaw são capazes de despertar o mesmo poder, ao menos na presença dela, já que a avó e a outra mina também de repente viraram punhos de ferro genéricos, o que era simplesmente super força, compartilhar poderes, uma cura que ela consegue fazer com uma hashtag assim, que me lembrou demais a hashtag que o Flash fez no filme do Flash para soltar raios. Meu, gente, e no fim ela simplesmente renegou o Rei do Crime. Eu entendo o arco dramático da personagem. Ela veio de uma história de violência, sendo uma aprendiz do Rei do Crime, basicamente, mas abriu mão disso para abraçar a sua origem em Choctaw e virar uma protetora do seu povo. Isso é bonito. Foram apenas os detalhes ali, os detalhes que derraparam. E o Demolidor? Vamos falar do Demolidor. Pra quem não sabe, Demolidor é o meu super-herói favorito de todos os tempos. É isso. Tem ele aqui, ó. Olha ele. Essa é a versão do Demolidor da Netflix, inclusive, que, opiniões talvez polêmicas, não é a minha versão favorita do Demolidor. Prefiro o Demolidor dos quadrinhos. Mas, enfim, a participação do Demolidor na série foi curtíssima, apenas para mostrar, nossa, como ela é competente. Isso não precisaria ser um ponto negativo. Tudo bem, a série é da Echo, relação dela com o Rei do Crime, ok. Porém, o Demolidor apareceu atacando eles. Por que motivo? Lembra a justificativa? Ele disse que estava vigiando, eles atacaram o lugar enquanto ele estava vigiando e estragaram os planos dele. E depois de bater um pouquinho na galera, ele fugiu, sumiu. Não é condizente com o personagem e não faz sentido. Essa é a verdade. Infelizmente não tem outra coisa que eu possa falar a respeito disso. Vamos para as notas. Personagens, nota 7. Ambientação, 7. Ação, 7. Drama, 7. História, nota 5. Com um final, 4. Uma nota por diversão, eu acho que essa série vale uma nota 6. Mais uma nota crítica, eu acho que infelizmente eu tenho que ficar ali na metade, sabe? Uma nota meia-meio. Qual seria uma nota meia-meio? Seria uma nota 5. Comenta aí o que você achou, se assistiu. Vamos trocar essa ideia. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode ver. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.